Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, então, é o gabarito da atividade da primeira semana, tá? Primeira atividade. O exercício 1, ele diz assim pra vocês, ó. Observe os pontos, então, do A até o L, e indique quais pertencem ao primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante, ao eixo Y e ao eixo X, tá? O eixo X e o eixo Y. Mas, muita gente teve muita dificuldade, né? Então, vou revisar aqui com vocês, ó. Então, eixo X, que tá aqui na horizontal, são os pontos que ficarem em cima do eixo X. Quando isso vai acontecer? Quando um dos pontos for zero. E eu tenho o eixo Y. Quando que vai acontecer? Quando um dos pontos for zero. A gente vai ver ali quando a gente estiver fazendo, tá? Então, assim, ó. Ao primeiro quadrante, já que a letra A é o primeiro quadrante, quais são os pontos que pertencem ao primeiro quadrante? São quando o X é positivo, ó, e o Y é positivo. Então, se eu tiver um X positivo e um Y positivo, ele pertence ao primeiro quadrante. Então, a gente vai voltar lá e vamos ver. Vou voltar lá e vou ver. Eu tenho negativo no A, só por eu ter um negativo aqui, ó, ele já não pertence ao primeiro quadrante. O B, que eu tenho aqui, ó, ele não pertence ao primeiro quadrante, porque eu tenho um zero. Por eu ter um zero, ó, ele não vai pertencer ao primeiro quadrante. Depois eu vou explicar por quê. O C, eu tenho negativo aqui e negativo aqui, também não pertence ao primeiro quadrante. No D, eu tenho zero, de novo, e uma raiz de 2. Por eu ter ali um zero, também não pertence ao primeiro quadrante. Coordenadas que tem o zero como um dos pontos, elas pertencem ao eixo, não ao quadrante, porque elas ficam em cima da reta. O E, sim, ó, o E eu tenho um quarto positivo e um quarto positivo. Então, eu tenho dois números positivos, então, o meu E pertence ao meu primeiro quadrante. Depois, no F, eu tenho zero e tenho um número negativo, então, não pertence ao primeiro quadrante. Na G, eu tenho 3 e tenho 11 meios. Então, o G pertence ao primeiro quadrante. Depois, eu não tenho mais nenhum pertencente ao primeiro quadrante, tá? Porque aqui eu tenho número negativo, aqui também, aqui eu tenho zero, aqui eu tenho negativo e zero, e aqui eu tenho negativo. Então, ao primeiro quadrante, só os pontos E e G, porque são pontos positivos, sem o zero. Ao segundo quadrante, então, eu tenho aqui, ó, no segundo quadrante, a coordenada tem que ser X negativo, então, o primeiro número negativo, e o Y positivo, ó, porque esse aqui, ó, esse quarto aqui do gráfico, ó, é o meu segundo quadrante. X negativo e Y positivo. Então, vamos lá. X negativo, então, eu já começo aqui, ó. X negativo, a gente tem que lembrar que o primeiro número sempre vai pertencer ao eixo X e o segundo número sempre pertence ao eixo Y. Então, X e Y. Então, meu A pertence ao segundo quadrante. Porque eu tenho negativo e positivo, e é isso que tem que ter aqui. O C não pertence, o D não pertence, o B também não, o E já foi, o F também não pertence, o G também não, o H também não, o I também não, o J também não, o K, embora o X seja negativo, tem um zero aqui, ó. Então, ele também não pertence ao segundo quadrante. E o outro, então, 4, ó, porque eu tenho o X negativo e o 2 positivo, ó. Então, meu L pertence ao segundo quadrante. No terceiro quadrante, eu vou ter X negativo e Y negativo, ó, porque o meu terceiro quadrante é esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui é o meu terceiro quadrante. Então, o X é negativo e o Y é negativo.
Então, os dois números têm que ser negativos e não podem ser zeros. Então, eu tenho ali no terceiro quadrante, eu tenho C. Depois... o I, porque os dois números são negativos. Ó, negativo, 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 negativo. E é esses dois, tá? Depois, no quarto quadrante... No quarto quadrante, então, eu tenho o Y negativo, ó, mas vamos começar pelo X, né? O X positivo e o Y negativo. Então, se é isso que eu tenho, ó, positivo, negativo, então, é o meu quarto quadrante, ó. O X é positivo e o Y é negativo. Então, eu tenho aqui, ó, o H, porque no H eu tenho um positivo, que é o X, e o menos 3,2, que é negativo. Então, H. E só o H, né? Então, qual foi os pontos que já foram? Já foi o A, já foi o B, vou tirar aqui para ficar mais fácil. Já foi C, já foi o E também, o G também já foi, o H foi agora, o I já foi também, e o L já foi. Me sobrou aqueles pontos ali. E aí, eu tenho que ver quais pertencem ao eixo X e quais pertencem ao eixo Y. Então, como que eu vejo isso, tá? Se o meu zero tá no X, aqui, ó, o meu ponto vai pertencer ao eixo Y. Por quê? Porque eu só tenho o Y ali, tá? Porque o zero é zero. Mas eu vou explicar no gráfico, ó. Eu tenho um gráfico. Se ali, como diz ali, ó, eu tenho um zero no X e raiz de 2 positiva no Y, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter um Y aqui em cima, positivo, e o outro é o zero. O zero, onde é que fica? O zero fica aqui no meio, ó. Então, quando eu for escrever meu ponto, eu vou sair daqui pra cá, ó. Se, por exemplo, se aqui no primeiro mais for o raiz de 2, o meu ponto ficaria aqui. Porque a gente não põe o ponto aqui. O ponto aqui é só quando é 0 e 0. Então, como o meu ponto vai ser aqui, ó, no raiz de 2, porque é Y, então, o meu D aqui, ó, ele pertence ao eixo Y. Porque o X é 0. Então, aqui, ó, como o X também é 0, no F, então, o meu F também pertence ao eixo Y. Aqui é a mesma coisa no J, porque quando eu escrever o número, o π vai ficar no eixo no Y, então por isso o J também pertence ao eixo Y. E o K é o meu único no eixo X, porque daí eu tenho menos 1/3 e 0. Então, se eu fosse escrever na reta, o menos 1/3 ficaria aqui, vamos supor aqui no primeiro menos aqui. E o zero do Y ficaria aqui no meio, onde fica o zero, né? Então, o meu ponto seria aqui, ele estaria em cima da reta do X. Por isso que o meu K pertence ao eixo do X. Vamos ao próximo. No exercício 2, só tinha que escrever as coordenadas, né? Então, vamos escrever a coordenada ali, ó. A coordenada do ponto A. Então, começa sempre pelo X, ó. Então, menos 3... e 4 positivo ali, ó, 4 do Y. Essa é a minha coordenada do ponto A. Depois, ponto B, coordenada B, eu tenho aqui, ó, saindo sempre do X, 2 negativo. Vou subir aqui no Y, eu tenho 3.
Depois, a coordenada do ponto C. Eu vou aqui, o C sempre sai do X, então, 2 negativo e 3 negativo, ó. Depois, o ponto D. Meu ponto D, ó, ele tá em cima da reta, ó. Ele tá em cima da reta do eixo do X. Então, meu ponto D, o menos 1 é X, e o Y, ele é 0. Porque ele tá em cima do eixo. Depois, eu tenho o ponto E. Sempre saindo do X, então, eu tenho um positivo. E 4 aqui, ó, 4 positivo. Depois, coordenada do meu ponto F, que tá aqui, ó. Tá? Ela tá aqui, ó, saindo do X, eu tenho 2. Como o F tá aqui, eu tenho 2 do Y também. Depois, o ponto G. Minha coordenada aqui, ó, saindo do X, eu tenho 5. Chegando no Y, eu tenho 4. Depois, H. Mesma coisa, ó, saio do 5 também no X. E chego no Y, 2. Depois, eu tenho a coordenada I. Que tá aqui, ó. Saindo, então... Minha coordenada aí, ó, vocês têm que prestar atenção aqui, ó. O K tá aqui desenhadinho, ó. Tá vendo ali, ó? Tá desenhadinho. Então, isso aqui pertence ao K. Aqui, ó, ele tá em cima do eixo. Ele tá em cima da reta. Como ele tá em cima da reta, então, o meu X é 4. Porque ele tá em cima do eixo do X. E o meu Y é 0. Depois, eu tenho o J. Minha coordenada do J tá aqui, ó. Então, 2 que saiu do X e chegou no 1 do Y. E depois, a última é minha coordenada K. Então, eu saí aqui do 4 do X e cheguei no 2 negativo, no Y. Então, é assim que faz o exercício 2, quando a gente precisa escrever as coordenadas, tá? E eu tenho a letra B aqui, né? Tinha outra imagem que eu dei pra vocês, mas vai fazer a mesma coisa que fez na A. Então, o ponto A, a coordenada do ponto A aqui, ó. Eu tô no 3 negativo aqui, do X. E cheguei no 5 do Y, ó. Cheguei no 5 do Y. Meu ponto B. Tá aqui, ó. Ó, 0, 1. Então, eu saí do 1, do X, e cheguei no 3 do Y. Depois, minha coordenada C. Tá em cima da reta aqui, ó. Então, tá no eixo do Y. Então, o meu X é 0. E o meu Y é 2. Depois, o D. Aqui, ó. Saiu do 2 do X. Saiu do 2. 1, 2, 3. Do 3 do X. E chegou no 1 do Y. Depois, a coordenada E. Que tá em cima da reta. Então, se ela tá em cima do eixo, ó, o meu X é 2 negativo e o meu Y é 0. Depois, no F. Meu ponto F, aqui, ó. Ele tá saindo do 4 do X. E no 1 negativo aqui no Y, ó. Depois, o G. Eu tô saindo do 3 negativo do X e chegando no 2 negativo do Y. H.
meu H, eu tô no 2 negativo do X. E cheguei no 2 negativo do Y. Aí aqui eu esqueci de botar o I, né? Então eu vou pro J, ponto J. Meu ponto J tá em cima da reta, ó, no eixo do Y. Então, meu X é 0 e o meu Y é 2 negativo. E é isso, tá, gente? Então, é assim que a gente faz os gráficos, tá? No plano cartesiano é assim que a gente tira as coordenadas. E é assim que a gente sabe os quadrantes e os eixos, tá? Então, é isso.